Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós estamos gravando Lucas capítulo 20. É um momento da história em que Jesus já está indo para Jerusalém, onde ele será julgado e condenado à morte. Daqui para frente, eu acho muito difícil gravar esses capítulos, porque eu não gosto muito de ler e não gosto muito de falar sobre. É estranho, porque faz parte da pregação, né? Nós temos que aprender a contar essa história com muita exatidão, mas é sempre doloroso, Toda vez que você conta essa história, por mais que você a conheça, por mais que você reconte-a 1000 vezes, todas as vezes que você falar, nesses momentos da vida de Jesus, tem que ser uma coisa muito triste para cada um de nós, porque não é uma história qualquer de uma pessoa qualquer, é a história do nosso Salvador, do nosso Redentor, do nosso Remidor, daquele que deu a vida por nós. E você sabe que cada momento daquele terrível que Jesus passou foi por causa de você, foi por causa dos seus pecados. Então, não ignore esses momentos daqui para frente, até nós chegarmos no capítulo 24 de Lucas. Começa a narração dos últimos dias de Jesus nesta terra. São momentos importantes, são ensinamentos importantes, e aqui nesse capítulo Jesus vai dar respostas muito sábias a todos aqueles que fizeram perguntas a ele e a todos aqueles que tentaram pegá-lo em armadilhas, em laços, em erros. Nenhum conseguiu, porque não havia como driblar a sabedoria de Jesus. Ela estava muito acima do padrão normal dos homens. Diz esse capítulo: certo dia, quando Jesus estava ensinando o povo no templo e pregando as boas novas, chegaram-se a ele os chefes dos sacerdotes, juntamente com os mestres da lei e os líderes religiosos. Onde mesmo que Jesus estava pregando? No templo. Ah, entendi. Quer dizer que você que acha que não precisa ir no templo para ouvir essa palavra, você está contradizendo o próprio Jesus, porque ele ensinava no templo. E até hoje, as pessoas que carregam o nome dele continuam ensinando nos templos. Agora foi ampliada, então nós estamos aqui em meios de internet, nas ruas, em muitos lugares você vai ouvir falar do Jesus, mas existe um lugar específico onde ele quer ser adorado, onde ele quer ser ouvido. Então, se você não acha importante ir ao templo para ouvir essa palavra e para louvar o nome do Senhor, eu peço a você que você reconsidere e que você medite sobre a importância de estar nos templos onde a palavra é lançada. Porque a palavra de Deus diz que é do altar que flui a bênção. Então você está perdendo bênção, deixando de ir ao templo do Senhor, achando que Jesus vai bater na sua porta para pregar para você. Ele até vai entrar de alguma forma, essa palavra vai acabar chegando a você por causa da internet, por causa de da televisão, de tantos meios hoje em dia. Mas é muito importante que você diga para o Senhor: Senhor, eu vou aonde o Senhor está. O Senhor não precisa vir onde eu estou, porque eu não sou digna que o Senhor venha na minha casa. Eu vou até a tua casa para te ouvir. Pense muito nisso, viu? Se você se acha muito superior e se você acha que Jesus é seu empregado e que ele tem que vir até a sua casa para falar com você, saiba que isso não é bíblico. A palavra deixa muito claro a necessidade de nós estarmos frequentando templos onde a palavra é ministrada. É do altar que sai a bênção. Aleluia! E eles lhe perguntaram: com que autoridade você está fazendo essas coisas? Quem te deu essa autoridade? Olha que pergunta, né? Quem que o senhor pensa que é? Como assim que o senhor está
fazendo essas coisas, curando as pessoas, falando do reino de Deus, com que autoridade você faz isso? Com que autoridade o Senhor está expulsando demônios, curando enfermos, paralíticos, cegos, mudos, surdos, leprosos? Com que autoridade? E ele respondeu: eu também vou fazer uma pergunta para vocês. Jesus, vai, brinca com ele para ver o que você vai levar na sua cabeça, na sua cara. Digam para mim, o batismo de João era do céu ou dos homens? Aí eles ficaram pensando, né, discutindo entre eles, né? Se nós dissermos que era do céu, ele vai falar, então por que vocês não creram nele? Mas se nós dissermos dos homens, aí todo o povo vai nos apedrejar, porque convencidos estão de que João era um profeta. Então eles ficaram sem resposta, porque Jesus, ele é assim, viu? Se você quiser questioná-lo, ele vai fechar a sua boca, porque ele é a resposta. Não precisa fazer nenhuma pergunta para ele, ele é a resposta. Aleluia! E assim responderam, não sabemos. Simples assim, não sabemos de onde ele era. E Jesus então disse, também não vou lhes dizer com que autoridade eu estou fazendo essas coisas. Simples assim, mesmo porque, sabe por quê? Não vai adiantar. E vocês já não creram em João, porque vocês também não vão crer em mim. A resposta que eu der vai ser inútil, porque aqueles que tiverem que crer vão crer, e aqueles que não tiverem que crer, vou gastar meu tempo e minhas palavras com vocês? Não vou explicar nada para vocês, vocês que fiquem aí debatendo para tentar descobrir o enigma que vocês querem saber. Jesus sabia dar boas respostas. Nós vamos ver neste capítulo boas respostas, todas baseadas na palavra. Todas baseadas na palavra. Jesus sempre respondia dizendo, a Escritura diz tal coisa, a palavra de Deus diz tal coisa. Ele sempre foi norteado por essa palavra. Então Jesus passou a contar ao povo essa parábola. Ele gostava de falar parábolas também. Um homem plantou uma vinha e ele a arrendou para alguns lavradores e ausentou-se por algum tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo aos lavradores para que lhes entregassem parte do fruto da vinha. A vinha não era dele? Então ele mandou alguém para pegar a parte que lhe cabia. Mas os lavradores fizeram o quê? O espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Ele mandou outro servo, mas esse também foi espancado e o trataram de maneira humilhante, mandando-o embora de mãos vazias. Ele enviou ainda um terceiro servo e eles o feriram e o expulsaram da vinha. Então o proprietário da vinha disse, já sei o que eu farei, mandarei meu filho amado, quem sabe respeitarão. Mas quando os lavradores o viram, combinaram entre si dizendo, este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. E assim lançaram-no fora da vinha e o mataram. O que lhes fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Quando o povo ouviu isso, eles disseram, que isso nunca aconteça. Jesus olhou fixamente para eles. Quem aguenta um olhar fixo de Jesus? E lhes perguntou, então qual é o significado daquilo que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Essa era a resposta para aqueles homens, para aqueles doutores, fariseus, doutores da lei. Era uma resposta exata de quem ele era e de quem ele estava falando. Todo o que cair sobre essa pedra, a pedra angular, será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Se cair em cima da pedra, ou se a pedra cair em cima dele de qualquer jeito, ele vai sofrer uma dura pena. E os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes procuravam uma forma de prendê-lo imediatamente. Por quê? Porque eles perceberam que era contra eles que ele estava falando e estava contando essa parábola. Todavia, tinham medo do povo. Então, eles estavam entre duas opções, né? Matar Jesus e assim calariam a voz dele que estava incomodando demais a eles. O que Jesus estava falando com essa parábola? Vocês mataram os profetas que vieram antes de mim
e agora vão matar a mim, o filho do dono da vinha. Eu sou a pedra de esquina, eu sou a pedra angular. Como ele diz para Pedro, Pedro, sobre esta pedra, sobre esta rocha eu vou construir a minha igreja. A pedra que os construtores rejeitaram era Jesus. E eles sabiam muito bem do que Jesus estava falando, que ele verdadeiramente era o Messias. Ele é a pedra que os edificadores iriam rejeitar. E eles o matariam, como mataram os profetas que vieram antes dele. Pondo-se a vigiá-lo, eles mandaram espiões que se fingiam de justos, como se eles estivessem seguindo a multidão e Jesus, mas na verdade eles eram espiões, para apanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse, de forma que o pudessem entregar ao poder e à autoridade do governador. Ah, que inocentes, né? Achando que eles iam pegar Jesus com alguém que se fingia ser um deles, um dos seguidores de Jesus. Sabe quando que você consegue enganar Jesus que você é um seguidor dele quando você não é? Nunca você vai conseguir enganar o Senhor. Por mais que você se misture lá no meio da igreja, no meio da multidão, louvando ao Senhor, se o seu coração verdadeiramente não está convertido ao Senhor, saiba que você será desmascarado, porque essa palavra aqui, ela derruba por terra todos aqueles que são ovelhas, que são como lobos no meio de ovelhas. Ninguém vai permanecer lá escondido. E assim aconteceu. Assim os espiões fizeram uma pergunta para Jesus, uma pergunta capciosa, uma pergunta para pegar ele, querendo pegar a sabedoria, porque ele ensinou a sabedoria. Como que vai pegar Jesus? Não tem como. Mestre, nós sabemos que falas e ensinas o que é correto. Ó, tentaram passar vou dar uma agradadinha nele, vou falar que ele é maravilhoso, que ele é lindo, como muita gente faz, né? O Senhor Jesus é maravilhoso, ele é lindo, eu também amo ouvir as palavras dele. Só que não vai no templo para ouvir, né? E que não mostra as parcialidades, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Passaram, né, aquela cera, né, adularam o Senhor Jesus como se ele se deixasse levar por adulações, né? E ele respondeu assim, é certo pagar imposto a César ou não? Perguntaram para Jesus. É certo pagar imposto para César? E ele percebeu a astúcia dele. Ele falou, esse não é meu seguidor. Esse aí não me conhece não. Esse aí tá tentando me pegar, mas não tem como, né? E ele disse assim, me mostra uma moeda, me mostra um denário, que equivalia a um salário. De quem é essa imagem na inscrição que há nele? De César, eles responderam. E ele disse, portanto, então façam isso, deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. Ou seja, ande corretamente com tudo que você tem que fazer nessa terra, com todos os impostos que você tem que pagar, com tudo que tenha uma vida correta nessa terra. Mas não deixe de ter uma vida correta com Deus. Devolva para Deus o que é de Deus. Dê aos homens o que é dos homens e dê a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? Segundo essa palavra, os dízimos são de Deus. Os louvores pertencem ao Senhor. O tempo também pertence ao Senhor. Então você tem que dar ao Senhor tempo, louvor, adoração, dinheiro para manter a casa do Senhor. Tudo isso o Senhor pede de você. Mas eu não quero dar. Não tem problema. É uma escolha sua. É um direito seu. É um direito seu não dar. É um dever meu te avisar. Mas é um direito seu não dar. Viu? Porque o Senhor não vai descer aqui, não vai obrigar você a nada. Mas Ele te oferece um reino. Um reino. Em troca de obediência, de amor, de reverência a essa palavra. E ele diz que não há reino para quem não obedece, para quem não o segue, para quem não o ama, para quem não quer dar nada a ele. Ele só quer receber. É como o da vinha, né? Só quer roubar as coisas do Senhor. Quer bênção, mas dá meu tempo, dá meu dinheiro, dá meu louvor, dá minha adoração, nem pensar, isso eu não vou dar. Viu o que aconteceu? O dono da vinha vai voltar e vai te cobrar. Eu não queria estar na sua pele.
E não conseguiam apanhá-lo em nenhuma palavra, claro, né? Diante do povo, e admirados com sua resposta, ficavam em silêncio. Esteja de silêncio, fique em silêncio diante da palavra do Senhor, porque não há o que questionar aqui. Aqui não há o que indagar. Essa palavra é a verdade. Não é uma verdade, porque se falar que ela é uma, pode ser que tenha outra. Uma, artigo indefinido. A, artigo definido. Essa palavra é a verdade. Guie sua vida por ela. Seja instruído por ela. Ame-a, obedeça, siga. E você encontrará bênçãos para a sua vida que você nem imagina. Que tesouro você vai encontrar quando você se render ao Senhor Jesus. E alguns dos saduceus que dizem que não há ressurreição aproximaram-se de Jesus com a seguinte questão: Mestre, eles disseram, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de um homem morrer e deixar uma mulher sem filhos, este deverá casar-se com a viúva e ter filhos para o seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo também, o terceiro também, e depois também os outros casaram com ela e morreram os 7, sucessivamente, sem deixar filhos. Essa ficou viúva, hein? 7 vezes, sem filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem que ela vai ser esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: os filhos desta era casam-se e se dão em casamento. Mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir, os que forem salvos, os que forem viver na vida eterna, no reino eterno do Senhor Jesus e na ressurreição dos mortos, não vão se casar e nem vão se dar em casamento. E não vão mais poder morrer, porque eles serão como os anjos. São filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. Lembram que nós vamos ressuscitar, receber um corpo glorificado como dos anjos, e nós vamos viver como eles e não seremos mais que nos casar, nem ter filhos, nem sofrer, nem ter lágrima, nem dor, nem pranto. É uma outra vida, é uma outra vida. E que os mortos ressuscitam, já Moisés mostrou para vocês. No relato da sarça ardente, quando ao Senhor ele chama o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele todos estão vivos. Abraão, Isaac, Jacó, porque os que estão vivos aqui ou estão vivos ao lado dele na vida eterna. De qualquer forma, Deus é Deus de vivos, porque os que estão aqui, para ele, estão vivos. E os que já partiram, para o Senhor, continuam vivos. E alguns dos mestres da lei disseram: respondeste bem, mestre. E ninguém mais ousava perguntar nada. Perguntar o quê, né? Perguntar o quê para o Senhor? Então Jesus lhes perguntou: como dizem que o Cristo é filho de Davi? Até isso o Senhor vai questionar. Vocês dizem que Jesus Cristo é filho de Davi? O próprio Davi afirma no livro dos Salmos: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita. O Senhor disse ao meu Senhor: até que eu ponha os inimigos como estrados para os meus pés. Portanto, Davi o chama de Senhor. Então, como é que ele pode ser seu filho? Se o próprio Davi o chamou de Senhor. Amém? Na verdade, ele era Senhor de Davi também. Não filho, mas Senhor de Davi. Estando todo o povo a ouvi-lo, Jesus disse aos seus discípulos: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, gostam de receber saudações nas praças, de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas, os lugares de honra, nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem orações longas e ficam lá falando e orando para disfarçar, porque na verdade eles são lobos devoradores. Esses homens serão punidos com maior rigor. Sabe para quem o rigor é maior? Para aqueles que pregam essa palavra. Os pecadores terão o mesmo destino, não irão para o reino eterno, mas esses daqui que usaram o nome de Deus em vão e pregaram e fingiram-se de bons e gostavam de receber adulações e saudações e lugares na primeira fila, esses terão um rigor maior no dia do Senhor. Amém? Que o nosso coração seja purificado,
que o nosso coração compreenda a importância de estarmos em pé diante do Senhor, em humildade, não em querendo, buscando glória, buscando honra para nós, porque toda a honra e toda a glória pertencem ao Senhor Jesus, hoje e para sempre. Amém? Um abraço e até amanhã com Lucas 21. Vai começar uma parte não muito fácil de descrever, né? É o caminho da cruz. Amém? Um abraço a todos vocês. Deixa seu like, não esquece. Muita gente esquece. E um comentário se puder. Amém? Um abraço. Até amanhã.